Senhoras senadores, senhores senadores, declaro aberta a primeira reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, com o objetivo de instalação dos trabalhos e eleição do presidente e vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Foi registrada até o presente momento a seguinte chapa: para presidente, senador Lindbergh Farias; para vice, senador Sérgio de Souza. Antes de iniciarmos a votação, eu quero dar a palavra ao nosso grande presidente permanente, Delcídio Amaral, e reiterar a ele o meu maior respeito e admiração pelo trabalho que ele desenvolveu na presidência da CAI no biênio anterior, trabalho compatível com a sua competência, com a sua inteligência, com a sua integridade, com a sua capacidade de somar. De modo que foi uma honra muito grande participar de uma comissão que teve Vossa Excelência como presidente. Eu gostaria de ter o privilégio de passar a palavra a Vossa Excelência. Peço a palavra em seguinte, senhor presidente. Com a palavra, o senador Ferraz. Não, peço a palavra em seguinte. Vossa Excelência concedeu a palavra ao nosso sempre querido presidente, eu posso falar depois. Eu posso falar antes também. Vossa Excelência que manda. Senhor presidente, eu gostaria apenas de, ao cumprimentá-lo pela instalação da nossa Comissão de Assuntos Econômicos, com uma agenda em 2013 da maior relevância, da maior importância. Mas o que eu quero mesmo é cumprimentar o senador Delcídio, que nos presidiu nos últimos 2 anos, que nos liderou, que nos coordenou. Cumprimentá-lo pelo espírito democrático, pela forma participativa, pela forma dinâmica com que Vossa Excelência conduziu os trabalhos da Comissão de Assuntos Econômicos, compartilhando com seus colegas, fazendo uma agenda ativa, uma agenda propositiva, na direção de trazer para essa comissão um protagonismo muito importante. Portanto, eu quero cumprimentá-lo dentro do meu privilégio, da minha honra e da minha alegria em ter podido compartilhar sob sua liderança e sob sua presidência ao longo desses últimos 2 anos. Espero que Vossa Excelência continue firme aqui com sua inteligência, com sua experiência na Comissão de Assuntos Econômicos, agora não mais como nosso sempre presidente, mas contribuindo aqui com sua experiência e com sua capacidade de mobilização, de articulação e com sua capacidade de integração para que essa comissão possa continuar tendo o protagonismo necessário e adequado, não apenas no Senado, mas na construção de uma agenda econômica para o nosso país. Parabéns e sucesso a Vossa Excelência. Pela ordem, presidente Dornelles. Pela ordem. A palavra, a senadora Ana Amélia. Na mesma linha do senador Ricardo Ferraz, queria manifestar também ao nosso querido senador Delcídio Amaral, pela forma de absoluta independência, comprometimento com os trabalhos desta comissão, tão importante, tão relevante. Sobretudo nas iniciativas que teve de trazer para debate as autoridades da área de energia elétrica, uma área que Vossa Excelência é especialista, o presidente do Banco Central, que veio várias vezes a esta comissão, a presidente da Petrobras, o ministro de Minas e Energia, em debates de maior envergadura e de maior relevância para os senadores. Eu queria agradecer esta forma, digamos, não só cordial, mas, sobretudo, de compromisso com os interesses nacionais. E o Mato Grosso do Sul está de parabéns pelo senador que o representa nesta casa. Eram essas as minhas palavras, senador, cumprimentando e dizendo que estamos aqui para continuar trabalhando. Obrigada, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senadora Ana Amélia, com a palavra o senador Ciro Miranda. Quero também me alinhar aos meus pares e agradecer ao senador Delcídio do Amaral o aprendizado que foi para mim esses 2 anos, da qual Vossa Excelência presidiu com muita maestria uma comissão muito difícil, uma das mais importantes dessa casa. O seu equilíbrio, a sua posição sempre democrática, atendendo a todos, o senhor foi uma lição. Como disse a senadora Ana Amélia, as audiências públicas da maior importância. E essa comissão continua com o próximo presidente, tenho certeza que será o senador Lindbergh, que também o fará da mesma maneira. Nós temos temas importantíssimos a serem debatidos nessa casa, de importância e de relevância, não só nacional, mas de repercussão, às vezes, internacional. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento pelo aprendizado, pela convivência, qual Vossa Excelência passou a ter um grande admirador nessa casa pela sua postura. Parabéns ao senhor, parabéns ao Mato Grosso. Com a palavra, o senador Delcídio Amaral.
Pela ordem, senhor presidente. Queria agradecer. Também, me permita, senhor presidente, para me associar aos demais senadores. Eu não fiz parte da Comissão de Assuntos Econômicos na sessão legislativa passada, mas acompanhei os debates e, a partir destes debates, me despertou, né, a vontade de participar da CAI este ano. Então, esse despertar em mim vem muito do trabalho de Vossa Excelência na presidência dessa comissão e das conversas com o mestre ministro Dornelles. Eu quero cumprimentá-lo e ao povo de Mato Grosso do Sul, que para cá mandou um representante à altura da história dos nossos estados. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Pedro Taques. Com a palavra, o senador Delcídio Amaral. Queria, senhor presidente, primeiro agradecer ao nosso querido senador Ferraço, agradecer à senadora Ana Amélia, ao senador Pedro Taques, ao senador Gifford, senador Ciro Miranda, e agradecer aos senadores e senadoras por esses 2 anos que exercitamos aqui a presidência da Comissão de Assuntos Econômicos, com pautas extensas. Tivemos quórum em todas as reuniões, fossem elas deliberativas, audiências públicas, sabatinas. Foi um trabalho intenso, inclusive preparatório do grande debate, que, sem dúvida nenhuma, nós vamos agora promover e discutir, fruto das medidas provisórias do projeto de resolução editados pelo governo no final do ano passado, que trata da unificação do ICMS, um tema relevante para o meu estado e para outros estados brasileiros também. A questão da revalidação dos incentivos fiscais, também um tema de extrema relevância para todos os estados brasileiros. É importante registrar também a discussão da maioria, por unanimidade ou não, do CONFAS, um tema vital, a renegociação da dívida dos estados e o FPE. Sem dúvida nenhuma, esse conjunto de ações, ele foi o reflexo de um trabalho que foi preparado ao longo de muitos anos, né, e que efetivamente redundaram nessa edição da medida provisória 599 da resolução número 1 do Senado Federal. Portanto, a Comissão de Assuntos Econômicos terá um papel preponderante, um papel de grande protagonista nesse processo. Eu queria, então, agradecer aos senadores, às senadoras, agradecer a equipe aqui comandada pela Adriana, equipe competente que não mediu esforços ao longo desses últimos 2 anos em nos dar todo o suporte orientativo, todo o suporte administrativo necessário para bem conduzir os trabalhos da Comissão de Assuntos Econômicos. E ao Gonzaga também, o nosso presidente da comissão, o nosso decano, homem competente que muito nos ensinou nesse período todo que nós por aqui passamos. E, ao mesmo tempo, desejar ao senador Lindbergh Farias, meu grande amigo, honrado senador do Estado do Rio de Janeiro, que tenha muito sucesso, que tenha muito êxito, e eu não tenho dúvida nenhuma que o terá, até pela carreira brilhante, pela competência, pela determinação, pelo espírito público, e sem dúvida nenhuma vai comandar a Comissão de Assuntos Econômicos, olhando os interesses do país, né, de uma forma republicana, de uma forma transparente, de uma forma democrática, porque essa é a história de Vossa Excelência. E, senhor presidente, quero agradecer a Vossa Excelência, que sempre tem uma presença marcante aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu vou simplesmente apresentar aqui os números finais que foram compilados, como é praxe na Comissão de Assuntos Econômicos, considerando o ano de 2012, e aí devolvo a palavra para o nosso presidente para conduzir o processo aí de eleição do senador Lindenberg Farias. Senhor presidente, seria possível uma palavra rápida aqui? Excelência, poderia fazer essa palavra posteriormente. Você pode ter. Senador Armando.
Por favor, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, eu queria me associar, eu cheguei há pouco, mas não poderia deixar de fazer um reconhecimento ao trabalho extraordinário do senador Delcídio Amaral na condução dos trabalhos dessa comissão. O senador Delcídio sempre tem uma presença absolutamente equilibrada, lúcida, e isso tudo nos fez aqui mais ainda reconhecer a sua presença nessa casa e, mais do que isso, a sua liderança aqui no Senado da República. Então, eu quero tributar a Vossa Excelência esse reconhecimento e dizer que a sua passagem por essa comissão foi realmente uma passagem marcante e eu tenho certeza que, mesmo fora da presidência, Vossa Excelência continuará a prestar grandes serviços a essa casa e a essa comissão. Senador Delcídio, se me permite, também quero cumprimentar Vossa Excelência, presidente Francisco Dornelles, cumprimentar o senador Delcídio Amaral pela maneira como conduziu a mais isenta e sempre proporcionando a equidade de tratamento para com os senadores de todos os partidos, considerando as proposições de cada um de nós, inclusive as minhas desde o início desses 2 anos de mandato do senador Delcídio Amaral. Eu estive dentre aqueles que propus debates e seminários e, inclusive, todos eles foram devidamente considerados e realizados com muito equilíbrio e na presidência do senador Delcídio Amaral. Quero agradecer por sua atenção para comigo e com todos nós. Eu gostaria, presidente Delcídio Amaral, eu mostrei a Vossa Excelência uma sugestão de requerimento que gostaria, inclusive, que Vossa Excelência e os demais senadores possam examinar para possivelmente ser entregue ao novo presidente Lindbergh Farias com uma proposta de debates ao longo do ano com a presença aí estão listados 59 economistas, uma lista que resultou do trabalho da assessoria de inúmeros senadores dos mais diversos partidos. Então, se ao longo da reunião pudermos todos assinar, e daí entregaremos ao novo presidente Lindenberg Farias para a sua leitura na próxima reunião. Senador Moca, a palavra de Vossa Excelência. Rapidamente, senhor presidente, também me associar aos senadores que me antecederam, mas o reconhecimento nosso do eficiente trabalho realizado aqui por esse ilustre sul-mato-grossense, mais especificamente um pantaneiro lá das barrancas do Rio Paraguai, da nossa querida Corumbá, senador Delcídio. Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, contribuiu e muito com essa comissão, com todos os projetos e com os debates que sempre aqui, com a lucidez e altivez de Vossa Excelência, enriqueceu sempre os nossos debates. Os nossos parabéns em nome da população sul-mato-grossense. Senador Flecha, a palavra é de Vossa Excelência. Presidente, senador Ferraço, presidente, senador Delcídio. Senador Delcídio, é uma unanimidade, Vossa Excelência é uma unanimidade. Todos nós aqui, seus pares, e que tivemos Vossa Excelência presidindo esta comissão ao longo desses últimos 2 anos, queremos parabenizá-lo. Parabenizá-lo pela competência, pela forma eficaz que Vossa Excelência conduziu a CAI por esse período e também da forma democrática que Vossa Excelência exerceu a presidência. Tenho certeza absoluta que daqui a pouco Vossa Excelência vai estar na galeria dos ex-presidentes, que o próximo presidente, o senador, como Vossa Excelência chama, senador Lindenberg, né? Não é Lindenberg. Vossa Excelência já o chama assim há muito tempo. É uma questão de coisa partidária, né? De ligação partidária.
Não tem no partido, não tem essa sintonia fina, né? Não tem essa sintonia fina. Mas Vossa Excelência recebe de todos nós os parabéns pelo seu mérito. Vossa Excelência é um companheiro dos mais competentes e influentes do Senado Federal. Meus parabéns a Vossa Excelência e a Mato Grosso do Sul, que Vossa Excelência tão bem representa aqui no Senado Federal. Pela ordem, senhor presidente. Por favor, eu gostaria... Lhe dou a palavra. Senador Dornelles. Senador Maldana, com a palavra. É claro que Santa Catarina não podia ficar alheio nesse momento. Eu tenho a honra, eu sei que o senador Luiz Henrique aqui não está, nem o senador Paulo Bauer, mas nós três, os catarinenses, porque o Delcídio, na verdade, é considerado um catarinense também. Os catarinenses homenageiam, veneram, não só porque frequenta muito, é radicado também no nosso estado. Então ele é biestadual, ele é Mato Grosso do Sul e é catarinense. Pelo que foi nessa comissão, Delcídio, pela maneira diplomática de ter conduzido os trabalhos da Comissão de Assuntos Econômicos, nós queremos reverenciá-lo, homenagear o Mato Grosso do Sul e Vossa Excelência. E, sem dúvida alguma, almejar o Lindenberg também, sucessos nessa nova missão. É isso que eu queria dizer nesse momento. Senador Maldana, muito obrigado pelas suas palavras, sempre muito bem colocadas, como sempre. Eu queria dar a palavra à senadora Vanessa e pedir o seguinte: se nós pudéssemos, em seguida, dar a palavra ao senador Delcídio e, posteriormente, nós faríamos aqui as palavras de Delcídio, daríamos a palavra aos senadores para falar sobre Delcídio e sobre o futuro presidente, que eu acredito que será eleito. Não, senhor presidente, o senador Delcídio tem que ouvir a todos. Todos estamos fazendo uma homenagem a ele. Sugiro que ele escute todos e depois chegou ele agora, fale. ele já falou, ouviu quase todos. Não. Senadora Vanessa, com a palavra. Muito obrigada. Obrigada, senador Dornelles. Eu acho que esse é um momento especial, senador Dornelles. Especial para todos nós, mas em particular para o senador Delcídio. Alguém que passou 2 anos conduzindo uma comissão tão importante como essa, enfrentando problemas tão sensíveis aos nossos estados, e o fez com tanta competência, merece, sem dúvida nenhuma, de todos nós, uma homenagem. E a forma de homenagear que nós temos é de publicamente reconhecer esse trabalho e essa condição politicamente correta. Eu quero, senador Delcídio, ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência pela condição dos trabalhos aqui nessa Comissão de Assuntos Econômicos, dizer que aqui eu não apenas debati, aqui eu aprendi muito com Vossa Excelência, que nesse jeito tranquilo, manso, sabe conduzir plenamente e sem qualquer problema político mais grave, consegue com que coisas difíceis se transformem em questões muito mais fáceis. Então eu cumprimento pela condição do trabalho e sei que Sua Excelência ainda tem uma grande estrada política à frente a percorrer. Eu quero estar sempre ao seu lado, viu, compartilhando com esses momentos importantes. Muito obrigada, senador Dornelles. Muito obrigado, senadora Vanessa. Senador Benedito, com a palavra. Senhor presidente, meu caro senador Delcídio, a Comissão de Desenvolvimento de Assuntos Econômicos, ela teve uma movimentação patrocinada e promovida por Vossa Excelência da maior importância para este país. Aqui foram discutidos mais diversos projetos de interesse nacional. Para mim não é uma surpresa, nenhuma surpresa, pela sua experiência, pela sua capacidade de trabalho, pela sua liderança com seus companheiros. E a comissão teve, em todos os momentos, em todas as suas reuniões, coro tranquilamente. Isso é uma demonstração inequívoca de que não só os assuntos que foram tratados aqui e que serão tratados mais na frente por outro, sob a presidência do Lindenberg, mas pela maneira como Vossa Excelência conduziu esta comissão. Então, queria aqui, em nome do meu Estado, hipotecar a minha solidariedade e cumprimentar a Vossa Excelência. E gostaria de fazer aqui, presidente Dornelles, meu líder, presidente do meu partido, de fazer aqui uma referência toda especial, mas essa é pessoal. Se eu fosse eleitor do Mato Grosso do Sul, eu votaria de Vossa Excelência para governador daquele estado. Tenho certeza absoluta que o seu dinamismo irá dar um impulso considerável àquele maravilhoso e próspero estado do Mato Grosso do Sul. Por isso, nobre presidente, receba os meus cumprimentos
E Vossa Excelência está aí ao lado do nosso presidente, que tem muita força para conduzir as coisas por lá. Um grande abraço e que Deus lhe proteja. Muito obrigado, senador Benedito. Com a palavra, o senador Vital do Rego. Senhor presidente, numa linguagem bem própria da região do presidente Delcídio, quem colhe, planta. E Vossa Excelência, ao longo destes 2 anos, meu querido senador, soube plantar elegância, cordialidade, solidariedade, lealdade com seus companheiros na condução desta comissão. E está colhendo estes gestos transformados em emoções e palavras de todos quantos, como eu, aqui enaltece o trabalho desenvolvido por Vossa Excelência à frente de uma comissão tão importante para o país quanto a Comissão de Assuntos Econômicos. Tenho absoluta certeza que o ato de Vossa Excelência plantar e colher os frutos do seu trabalho será tão bem sequenciado, seguramente, pelo senador Lindenberg daqui a pouco, e por todos quanto compõem essa comissão, que tem o mesmo comprometimento com o Brasil. Parabéns, senador. Vossa Excelência dignifica o Senado. Muito obrigado, senador Vital do Rego. Com a palavra, o senador Delcídio Amaral. Eu queria agradecer mais uma vez as palavras dos companheiros senadores e senadoras e dizer que eu estou muito feliz porque, sem dúvida nenhuma, acho que nós fizemos um trabalho solidário e um trabalho onde todos os senadores e senadoras tiveram voz e tiveram vez. Portanto, eu fico muito contente com todas as palavras e agradeço de coração aí o carinho, a atenção e quero continuar merecendo aí esse respeito e merecendo também aí essa avaliação positiva do meu trabalho aqui no Senado Federal. Eu vou fazer um resumo rápido das atividades da CAI, que isso é de praxe, relativos ao biênio 2011-2012, a primeira e segunda sessões legislativas da 54ª legislatura. Vamos à tela seguinte. Foram realizadas 136 reuniões, 59 ordinárias, 48 extraordinárias e 29 reuniões conjuntas. Vamos lá. Aprovadas foram deliberados 515 processos, aprovados 397, conhecidos e arquivados 6, rejeitados 91 e prejudicados 21. Dos projetos de lei do Senado apreciados 181 e PLCs apreciados 28, portanto com uma iniciativa preponderante do Senado Federal, dos senadores e senadoras. É importante esse número também, é impressionante, são os empréstimos que foram aprovados para estados e municípios, foram 59 mensagens do Senado Federal, e aí relacionados os estados que receberam esses empréstimos aqui discutidos e aprovados. E é importante registrar que da União foram 10 mensagens aqui do Senado Federal. Vamos adiante. Os montantes são simplesmente extraordinários. A soma dos valores dos empréstimos autorizados foi de 17 bilhões de dólares, aproximadamente 35 bilhões e 600 milhões de reais. Portanto, operações substanciais atendendo vários estados brasileiros. É importante registrar também as sabatinas, porque a Comissão de Assuntos Econômicos sabatinou conselheiros do CAD. Basicamente, o novo CAD, ele foi todo sabatinado aqui, e é importante registrar pela importância e pelo papel que o novo CAD desempenhará no nosso país. Depois, diretores do Banco Central,
o presidente da Autoridade Olímpica e também diretores da CVM, entre eles o presidente atual, que tomou posse há algumas semanas atrás. É importante registrar, em 2011, as matérias, e eu destaco algumas relevantes, existiram outras também importantes. Primeiro, a questão das empresas aptas a ingressarem no Simples Nacional, o famoso PLC 77. A autonomia financeira, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, um grande avanço, o PLS 225. A criação do Sistema Único de Assistência Social, fundamental, e a CAI teve um protagonismo muito forte na aprovação desse processo. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, o PLC 134. O desconto no imposto de renda do empregador quando o empregado frequenta instituição de ensino, PLS 254. E a definição de percentual mínimo de participação de mulheres nos conselhos de administração, o PLS 112. Em 2012, a instituição do regime de previdência complementar para os servidores públicos federais, o FUNPRESP, o PLC 2, talvez um dos projetos mais importantes aprovados pelo Congresso e nem tão prestigiado pela mídia. Esse é um projeto de futuro e um projeto fundamental para o Brasil. A concessão de aposentadoria especial à pessoa com deficiência filiada ao regime geral da Previdência Social, o PLC 40. A disciplina da ajuda de custo aos membros do Congresso Nacional, o PDS 71. As alíquotas de ICMS nas operações interestaduais, onde tivemos aqui sessões históricas, através do projeto de resolução 72. Alteração da Lei 96/13, tornando mais eficiente a persecução penal de crimes de lavagem de dinheiro. E alteração da Lei número 11.508 de 2007, que dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das EPS, porque as EPS serão um instrumento fundamental de geração de emprego, de qualificação de mão de obra e especialmente de desenvolvimento econômico e social nas regiões de fronteira. Eu que sou um senador de fronteira, sei o que as EPS podem representar, não só para o nosso Estado, mas também para os demais estados brasileiros. A senadora Ana Amélia acompanhou isso muito de perto. Portanto, projetos importantíssimos que olham as questões econômicas, que olham as questões sociais e, acima de tudo, garantem um Brasil mais cidadão. É importante registrar também 452 matérias legislativas tramitando no âmbito da CAI. Portanto, é uma comissão que o senador Lindenberg terá muito trabalho, porque são só aí esse resumo, 452 matérias legislativas. Com relatoria, 228, prontos para a pauta, 103 e aguardando distribuição, somente 19. Nós procuramos fazer com a assessoria um trabalho para limpar a área e, acima de tudo, liberar os processos para as relatorias e, consequentemente, para a votação. Outra coisa importante também, que é fundamental registrar, nós buscamos um equilíbrio na distribuição de matérias, considerando a proporcionalidade. Portanto, aí o atual, aquilo que aconteceu e o de direito, portanto, conseguimos distribuir as matérias por todos os blocos partidários e pelos senadores e senadoras de apoio ao governo de uma maneira muito equilibrada. Alguns até quase que com números muito semelhantes à proporcionalidade e outros até por circunstâncias ultrapassando aquilo que seria de direito. Mas nós procuramos atender a proporcionalidade na distribuição de matérias, por isso é muito importante, porque demonstra a maneira democrática com que todos nós, senadores, conduzimos a Comissão de Assuntos Econômicos. É importante registrar também
Dos requerimentos aprovados, total de 126, atendidos 60, parcialmente atendidos 8 e não atendidos 54. É importante registrar também, como foi dito aqui, as audiências públicas, não só para o PRS 72, mas também as audiências sobre royalties de petróleo com governadores de Estado, com o ministro de Minas e Energia, audiências sobre crise internacional e repercussões na economia brasileira, audiências sobre a renovação das concessões, audiências sobre a desindustrialização da economia brasileira, sobre o Plano Brasil Maior, sobre ICMS, a presença do ministro Guido Mantega permanente aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, uma presença marcante e que teve também, que foi muito importante para esclarecer uma série de questões da economia brasileira, audiências com o presidente do Banco Central, o novo pacto federativo com a presença de muitos secretários de Estado, os planos da Petrobras com a presidenta Graça Foster, e importante registrar também as audiências para instruir o PLC 103, o Plano Nacional de Educação. Eu queria mais uma vez agradecer, em meu nome aos senadores, senadoras, a toda a equipe, a imprensa que acompanhou todos os nossos passos ao longo desses 2 anos, pelas suas críticas, pelos seus feedbacks e por todas as matérias que foram geradas, e, ao mesmo tempo, cumprimentar também o meu vice-presidente, o senador Lobão Filho, que foi um companheiro exemplar, e com isso nós conseguimos conduzir com altivez, com determinação e com bons resultados a Comissão de Assuntos Econômicos. Quero agradecer, meu caro presidente, senador Dornelles, pela oportunidade e dizer que sou soldado da Comissão de Assuntos Econômicos e espero continuar colaborando nos trabalhos de uma das comissões mais importantes do Senado Federal e do Congresso Nacional. Muito obrigado.